Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Prosa Verso e Vinho. Hoje temos uma live de entrevista. Estamos com uma autora maravilhosa, a autora Sueli Tânia Pereira, falando com a gente direto lá de Minas Gerais. É uma autora que já tem bastante tempo de escrita aí e que só vai nos surpreender contando um pouco mais sobre a sua história e, claro, apresentando seus trabalhos literários. Vamos aqui então. Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos chamando a Natasha. E aí, para fazer parte aqui dessa live. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Cleonice, psicóloga. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Oi, Natasha. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pedindo, Vamos. né? Pedindo aqui uma licença, porque olha, aqui tá um mau tempo. Então pode ser que a internet tenha ficado um pouquinho instável, mas vamos lutar. Eu reiniciei tudo aqui para que o vídeo consiga, né, aparecer para vocês com maior qualidade. Você me ouve, Natasha? Sim, perfeitamente. Me visualiza? Sim. Perfeito. Ah lá, Sueli, vamos chamando. Venha, Maravilha, vamos lá. venha, Sueli. Simbora. Gente, a Sueli, então, vem falando lá de Minas Gerais. Ela vai contar um pouco sobre quem ela é e hoje nos surpreender com o seu livro, né? Diário de Sueli PC. Isso, Olá, Sueli! bastante. Muito bem-vinda! Ai, que felicidade falar contigo. E feliz também, né, por conhecermos mais uma escritora que vem aqui só somar com o seu trabalho, né, Sueli? Obrigada. Então, Stephanie, como eu estava falando, a minha trajetória, né, a minha história de vida, então nós vamos falar na próxima live com o diário, né, de Tânia PC. Certo. Que aí é toda aquela história, né? E hoje vamos falar do meu queridinho. Ai, o queridinho, é verdade! Eu Olha lá! estou curiosa, com Mega! certeza. Eu tenho uma pergunta sobre ele Ai, já. por favor, pode fazer. Só Então antes, eu vou fazer. Sueli, Tá. Sueli, só antes, fala um pouquinho sobre você. Você falou que tinha 3 berços? Assim, eu, Isso, eu nasci, eu costumo dizer, né, que eu nasci nos 3 berços, né? perfeito. O berço da, o berço da miséria espiritual, material e intelectual. Para vocês É, terem, para vocês terem uma ideia, eu sou órfã de mãe e pai, né? certo. Então, eu tenho uma trajetória imensa de chegar aqui, né? E eu conto ela com detalhes no meu diário, porque o meu diário tem um divisor de águas. Perfeito. Um divisor de águas. Uma pessoa como a minha, Stephanie e Natasha, principalmente sem uma herança materna, paterna, né, financeira, né, educacional mesmo. Então, tudo que Sim. vem a nós em nossa infância e adolescência são coisas erradas, são vícios, é ser explorada, né? Então, eu nem ia trazer o meu diário a público, tá? Certo. Mas depois eu entendi que tudo tem um propósito e que nós devemos, Sim. né? Que não devemos esconder nada, porque nisso existe um desígnio que vai falar com alguém na frente, alguém vai se identificar, alguém vai reagir, né? Então, por isso eu decidi, sabe, escrever o diário e trazer a público. Mas nós Perfeito. falaremos, né? Nós vamos falar dele na próxima live, Certo. né? Então, vou guardar minha ansiedade para o diário, então, e vamos falar sobre um outro livro. Inclusive, pessoal que estiver por aí, não perca, porque, como eu disse, existe um divisor de águas. Outra coisa que eu estou ansiosa para falar.
nós vamos sortear, não sei se vai pegar, nós vamos sortear uma joia, porque nós estamos tendo recebidos pessoas, porque o que acontece, Natasha e Stephanie, eu incentivo a leitura há anos. Então, algumas pessoas começaram a me mandar coisas para presentear os leitores. Sim. E nós estamos com... Eu fui a Brasília esses dias e passei numa cidade lá que tem um monte de mineração. Então, nós recebemos um topázio azul para premiar para os leitores. Olha isso. Né? E até dezembro, Filha. né? E até dezembro nós vamos sortear várias outras coisas. Gente, então, eu peço às pessoas que não percam as próximas lives. Perfeito, Com perfeito. certeza. Vamos sim, vamos fazer com que, na verdade, né, a nossa audiência te prestigie, tá? E que possa, na verdade, prestigiar também a sua página, né? Para que eles possam te conhecer ainda mais, tá? Então vamos lá. Sueli, tá tudo bem aí? Tá mais tranquila? Tá mais calma? Passou o nervosismo? É a primeira entrevista live dela aqui, que honra, que prazer, live. Viu? Perfeito, Sueli. Virão muitas e muitas pela frente, pode ter certeza. Fica tranquila, Exato. mulher. Mas diz uma coisa, tá tomando alguma coisa aí, Sueli? Assim, é de praxe, né? Ó. Que delícia! Gente, a nossa primeira convidada que está de fato com uma tacinha de vinho, olha aí! Tchim, vamos brindar, Natasha, brindemos! Brindemos! Muitos e muitos leitores! Muita saúde, muito dinheiro e muita festa! Isso! E muitos leitores para você, Sueli, bora lá! Para nós todos, né, Natasha? A Natasha também tem um lindo livro dela. Isso! Com certeza! Vamos lá! Isso. Mas, Sueli, conta então para nós, de onde veio a ideia do seu livro? O que acontece? Eu sou o que eu faço, né? Eu até escrevi um verso assim: se eu não faço, eu não existo, eu não vivo. Então, desde a minha mocidade, eu tenho essa preocupação em aconselhar as pessoas, a fazer citações para as pessoas. E o que aconteceu? Eu dizia para as pessoas assim: olha, você pode escrever o que eu vou te falar. E com o repetir dessa frase, você pode escrever o que eu vou falar, eu comecei a recolher o meu material, que é fragmentos, e falei: um dia eu mesmo vou escrever. Olha só. Aí eu fui recolhendo, eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a palestras, a cursos. Tem uma história muito interessante, porque quando eu cheguei a Curitiba, eu devia ter falado diário, né? Porque ele vai entrar várias vezes na nossa conversa. Certo. Mas quando eu cheguei a Curitiba, teve um movimento de professores da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Harvard, de Oxford, da Universidade da Santos Andrade, e várias outras coisas, e todos eles eu frequentava. Todos. Menina! Se falasse para mim assim, como é que eu vou te falar? Olha, tem alguém lá de São Paulo, eu nem sei o nome, mas vai estar lá hoje, vai lá, eu ia. Olha isso! Então, você sempre buscando informações. A Natasha tá voltando ali. Oi, Natasha. Simbora lá, pode continuando, Sueli. Aí, né, então eu fui fazendo pesquisa, eu fui estudando, eu fui conversando com as pessoas. Eu sentava nas praças, eu conversava
eu fazia pergunta, eu pedia informação. É. Nossa, no diário tem várias situações que eu registrei assim. E Aham. eu fui recolhendo material para fragmentos. Então, eu falo que fragmentos, eu levei 50 anos para escrever Mulher, fragmentos. que foi É com o tempo. aprendizado da vida, né? Exatamente. E fragmentos, eu entendi que ele tem um nível de intelectualidade, porque aqui não tem só a minha inspiração, tem de várias outras pessoas que completou, Sim, entende? Então eu falo que fragmentos de sabedoria ele abrange todos os níveis de intelectualidade. Por quê? Certo. A pessoa pode ler alguma coisa ali e nem entender, mas com certeza, uns meses para frente, ele vai saber do que eu estou falando. Entende? Perfeito. Então, esse fragmento, eu sou esse livro por isso, porque o meu espírito de aconselhar, de querer instruir, de querer ajudar, né? Então, eu transmiti para esse livro. Perfeito, mas então, só para quem está assistindo, para que consiga compreender também, né, a mesma mensagem que nós estamos aqui. Perfeito. Tânia, você se mudou para um local, certo? E Certo? você se sentiu bastante sozinha nesse local e se deu conta que, na verdade, muitas pessoas que ali estavam também se encontravam na mesma situação e Isso. precisavam de você para transmitir Isso. essa mensagem, né? Transmitir Isso. essa mensagem a outras pessoas. Então, você foi ali escrevendo cartas, isso, criando ali citações para que essas pessoas pudessem refletir um pouco mais. Como é que foi isso? Exatamente. Eu entendi que só a comunicação concederia visão há 30 Perfeito. anos atrás. Por quê? Porque eu encontrei pessoas, Stefan, que estavam na calçada, pessoas ricas, donos de empresas, pelo simples fato de terem sido traídos pela esposa. Certo. Outros que eu conversei, como eu te disse, eu fiz muitas pesquisas, pelo simples fato de acreditar que aquilo só acontecia com ele. Aí o que aconteceu? Aí eu entendi que só a comunicação concederia visão da situação pessoal do indivíduo e da solução para o problema dele. Então foi onde eu comecei a escrever. Eu falo que eu inventei as redes sociais, porque eu acho que é isso mesmo, né? Porque eu comecei a escrever, comprei uma máquina datilográfica. Ó, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui atrás. Pois é, eu amo, 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 amo. Aí, Você comprou uma máquina, então? encomendada pelos Correios, chegou pelos Correios, eu comecei a datilografar e entregar nas ruas. Olha, Sueli. Eu tenho histórias no meu diário que nós vamos ficar, talvez eu até chore, Não tem porque problema. Não são tem lembranças, problema. A gente também chora. Eu sou a manteiga derretida, Sueli. são lembranças muito fortes, são coisas que me marcou e que fez quem eu sou hoje, entende? Perfeito. Fez quem eu sou hoje. Então, foi isso que aconteceu. A minha trajetória, vou explicar bem explicadinho no diário, né? uhum. Foi o que me deu essa base para eu chegar onde eu cheguei. Então, na verdade, eu tenho que agradecer um pouco a solidão. Em fragmentos, eu escrevo alguma coisa sobre solidão, sobre felicidade, sobre situações que não são totalmente negativas. Com certeza. Que a Porque gente sempre aprende até na dificuldade, Sueli. É naquela, às vezes, naquele sofrimento maior que a gente tem, a né? gente tira aprendizado dali, né?
exatamente. Mas a dona Natasha tinha uma pergunta. Qual era, Diga, Natasha? Natasha. Eu acho que a conexão dela não tá muito legal. Ah lá, voltou. Diga. Voltou, mas espera aí. Isso. Voltei? Voltei, né? Voltou. Maravilha. Sueli, você falou que Fragmentos de Sabedoria, né? Ele foi sendo construído aí no seu caminhar, né? De 50 anos que você começou a organizar, então, todas essas suas experiências. Na Exato. sua sinopse, você fala sobre pontos de luz. O que seriam esses pontos de luz? Então, Natasha, Fragmentos tem 100 páginas. Em cada página são de 5 a 7 o que eu chamo de pontos de luzes, porque dificilmente vai ter uma página que a pessoa não vai aprender um pouco com o que está escrito ali. Certo. E eu chamo fragmento de algo intelectual porque são de 800 a 1000 citações só em fragmentos. Minha nossa. Exato, exato. Porque ele contém 100 páginas, em cada página, de 5 a 8 fragmentos de sabedoria mesmo, né? Ah, certo. Entendi. E deixa eu te perguntar, Sueli, quando você começou a organizar ele, né? Qual é o tempo que você se destinou? Porque ele se materializou em 2020, Exato. né? Apesar de você vir trazendo ele guardadinho com você, mas quando que você, em 2020, decidiu publicar ele? Então, eu lançava nas ruas o que eu escrevia. O Facebook, em 2010 ou 2009, foi materializado, digamos assim. E eu entrei junto, eu parei de distribuir nas ruas, né, os panfletos, os folhetos, e comecei junto com o Facebook. Entendi. E desde então, eu vejo pessoas como Roberto Justus, a ambientalista Greta, o presidente Lula, no primeiro discurso dele, repetiu uma frase minha. Antes ele tinha repetido, ele tinha falado outra. A repórter Lilian, entre outros. Então, de coisas que eu tinha jogado na internet. Tem uma música do Jota Quest, a frase: para quem tem fé, a vida não terá fim. Ele colocou na música dele. E eu conversando, eu ia fazer uma visita à Itália. Aí uma amiga que eu amo muito, 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 muito. Amo muito os filhos dela, sabe? Assim, e eu ia visitá-los. Aí, isso depois de eu conversar com ela pelo chat, e quando nós nos conhecemos, ela, ao me apresentar, ela falou assim: Tânia PC, a escritora? Foi aí que eu me acordei, né? Foi aí que eu fui entender que o que eu fazia era isso, era escrever, Exato. era transmitir para as pessoas, né, no papel, conhecimento. Então, nossa, eu amo, aí eu passei a amar ela mais, né? Passei a amar ela muito mais, porque ela foi aquele choque que me despertou para quem eu era, Sim. né? Perfeito. E Nossa, Sueli, que trajetória linda você tem. Você praticamente, né, trouxe ali a literatura panfletária. Ela existia, então, em qual local, mulher de Deus? Diz para nós. Qual que era a cidade mesmo? Só recorda que a cabeça Era da ser humana Curitiba. aqui. Curitiba.
Então, foi em Curitiba que você Curitiba. começou a ir para as ruas e entregar seus fragmentos para as pessoas que você sentia que precisava naquele momento ali. Foi Exatamente. isso. Aí você abordava qualquer pessoa que estivesse passando, qualquer pedestre, você abordava, entregava um fragmento. Como é que era? Você sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu me senti egoísta ao colocar no meu diário, assim, o diário de Tânia Tessum. Porque, na verdade, eu tenho um filho lindo. E ele esteve comigo em toda essa trajetória. Ele foi comigo para Curitiba, ele trabalhou comigo, ele está comigo até agora. E o meu filho pegava os mendigos no asfalto e levava na unidade de saúde para tomar insulina, para consultar, Menina! para fazer bateria de exame. Nossa. Eu tenho história forte, meu diário é muito forte. Inúmeras vezes nós interrompemos briga de trânsito. O meu filho, vocês vão conhecer, ele é lindo, é imenso. Eu não podia ver uma coisa assim, uma situação de violência para com outra pessoa. Quantas vezes nós interrompemos briga de trânsito, eu falava, filho, vai lá e fala que você é policial, para! Quando não estava entendendo. Ele é imenso, vocês vão conhecer ele. Em Campina Grande do Sul, hoje não, hoje tem 30 anos, né? Nós estamos 30 anos à frente. Naquela época, a miséria era gritante. E eu fiquei muito chocada. Para vocês terem uma ideia, eu era esposa de advogado, porque, como eu disse, o meu diário tem um divisor de diários. E só por isso eu decidi trazer ele a público. Então, eu fiquei muito chocada com a situação fora da grande Curitiba. Eu levei pessoas para tirar documento, porque os filhos já estavam grandes e não eram batizados porque os pais não tinham documento. Nossa. Entende? Eu conto tudo isso no meu diário. Então, eu me senti egoísta. Eu vou mudar a capa do diário, porque eu me senti egoísta colocando o diário, mas na verdade é o meu e o do meu filho. Entendeu? Então, tem toda uma situação que Social, né? Social, uma Sim. responsabilidade social. eu fiz um trabalho social. Eu falo no meu diário, eu fiz um trabalho social que até então ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Tem uma história incrível na Tasha Stephanie, que eu fazia os folhetos, colocava o meu número de telefone embaixo. E com isso, as pessoas começaram a. Eu literalmente fiz a internet antes de haver Wi-Fi. Eu fico triste porque eu estou ficando velha, Natasha. Imagina, imagina! Você tá melhor que a Stephanie. Olha, eu vou até Mas ver. você tá linda e cheia de energia, Sueli. O bem que você andou propagando por aí, isso te encheu de uma luz, Sueli. Maravilhosa. E é aquilo que ninguém tira de você, mulher. Ninguém tira. É Exato. teu. É uma coisa, eu tenho, assim, tem sido o meu escudo. É a minha história, o meu conhecimento, porque a violência é absurda. Sim. Eu estou trabalhando em 2 projetos. As luzes no caminho preto e um outro que ainda não dá para falar. Porque a incompreensão é imensa, a violência com quem faz é imensa. Então, o meu escudo é a minha trajetória e o conhecimento que eu tenho hoje. Realmente, assim, Perfeito. você acertou, é exatamente isso. Mas diz uma coisa. Quando é que você vai ler aqui pra gente pelo menos uns 2 fragmentos? Vocês que sabem, né? Lê pra gente, mulher. Tô aqui mega curiosa. Vamos lá. Perfeito. E, na verdade, também, Stephanie,
eu coloquei um pedacinho, um pouquinho, pelo menos uma frase de todos os e-books que eu escrevi. Eu parei de contabilizar aos 25 e-books. Eita! Tem muito material, né, É Sueli? muita coisa, gente. É muita coisa. Entende? Lê aí para nós um fragmento, só para dar um gostinho aqui. Vamos lá. O íntimo amargurado é como um pântano cheio de lama, e a solução é esvaziá-lo com perdão. Gente. Vamos passar para o outro. Seja o maior que o menor precisa. De vez em quando, ignore o medo de sujar as suas roupas. É na lama que se encontram os diamantes. Meu pai, Sueli do céu, você traz para as pessoas o que elas precisam ouvir, mulher. Pensa, uma pessoa ali desiludida da vida, ali amargurada, aquela pessoa que anda com a nuvem na cabeça assim, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Você traz uma mensagem que acalanta o coração dessas pessoas e reativa nelas a Esse vontade de encontrar um propósito. Esse é o objetivo, né, meu amor? É isso, Sueli. Vamos mais um. Linda. Vamos Vamos lá. lá. Nunca se vanglorie sobre o teu irmão. Foram as mesmas fraquezas que carregas contigo que o fizeram cair. Gente. Vamos na primeira parte. Peraí. Vamos lá. Mas, Sueli, conta aqui para nós. Você tem uma espécie, sei lá, você faz alguma coisa assim durante o teu dia, não sei, faz alguma coisa para você se acalmar ali, e aí você escreve, sei lá. Por exemplo, eu gosto de vela aromática, eu gosto de música. Eu preciso estar o ambiente ali bem agradável para que eu possa encontrar algumas inspirações e ali colocá-las no papel. Mas você, como é que era isso? Isso surgia a todo momento? Fervilhava na sua cabeça? Ou você tinha ali, né, algo que já era uma rotina sua mesmo, de escrita? Como é que funcionava isso? O que acontece? Eu estou pedindo a benção, é um órgão que mede o QI, é um teste comigo, porque eu percebi algumas coisas. Bom, chegando aos 60 anos, você se conhece, né? E você se compara com os outros, então peraí, eu faço o que aquela pessoa não faz, né? Ou aquela pessoa faz o que eu não faço. Sim. Inclusive eu vou contar para vocês a decepção que eu tive em um concurso que eu participei. Então, a minha mente, às vezes até eu falando com a pessoa, flui alguma coisa. Flui um fragmento, flui uma poesia, entende? Certo. Sai naturalmente de ti. Naturalmente. O que eu faço para relaxar? Eu tenho um filho incrível. Ele me faz andar de bicicleta. Tá certo. Isso aí. Ele me faz ir beber com ele. Tá certo. Bom também. Vou falar em beber, as pessoas me rotulam. É cristã, é crente, é evangélica, é não sei o que. Não. Eu quero até agradecer a vocês por esse espaço para eu esclarecer sobre isso. Depois eu falo sujeiras que esse pessoal que se diz cristão, evangélico, crente, fizeram, né? Depois de terem conseguido uma posição bacana, né? De aplausos, arrastar multidões, arrecadar milhões, né? Matarem, roubarem, né? Serem cruéis com os outros. Então eu entendi que eu não admito esses ódios, nem crente, nem cristã, nem evangélica,
não sou de quadrangular, não sou de adventista, não sou de nenhuma denominação. Você se Eu cheguei, considera um espírito livre? também Isso. não. Não? Então, o Também que não? você se considera? A única coisa que eu me vejo dependente de uma energia que está sobre nós. E tudo que eu vou fazer, eu penso nesse ser acima de mim, nesse ser maior, Perfeito. sabe? Nessa energia, Certo. entende? Que é a Entendo. única que não me decepcionou até agora, entende? Nunca me Sim. deixou só, que eu acredito que é a minha inspiração. Mas, denominações, eu, com o conhecimento que eu tenho, tá? Eu fiz um curso de teologia avançada. Eu explico coisas que 10 desses religiosos aí não explicam, 10 deles juntos. Só que eu não entro, não frequento nenhuma igreja. Como disse, Entendi. não admito que me coloquem rótulos. Eu tomo vinho, tomo, adoro, adoro, Ah lá, adoro, ah lá. Um gole por isso. adoro. Isso aí. Eu assisto filmes, eu adoro música. É impossível a mim rejeitar essas coisas, porque isso fizeram parte do meu estudo. Eu tenho um estudo legítimo, onde eu frequentei muitas galerias de artes, onde eu fui ouvir muitos filmes, ouvir, porque eu, no sentido de estudar, músicas, as letras das músicas, entende? Sim. Uhum. Eu não posso falar para uma pessoa que eu vejo as pessoas falando aí, olha, você não pode ir no cinema. Como assim? Como assim? Você não pode assistir um filme? Nós Como precisamos da cultura, né, Sueli? A gente se alimenta disso. cultura é a plataforma que estabiliza todos os pés todas, Exatamente. de todas as nações. É o futebol, é a música, é a literatura. Entende? Exato. Então, é impossível eu, que o meu estudo se baseou nisso, dizer para uma pessoa que ela não pode fazer. O que eu digo é que se ela não fizer, ela não vai crescer. Fato. E você tem uma outra bagagem também, além da bagagem que você traz, como você mencionou, da música, da literatura e também, né, intelectual por aquilo que você foi ali, né, pegando no caminho da sua vida. Mas você tem uma das bagagens que eu comentei agora há pouco que ninguém tira de você, que é a empatia e a sensibilidade de Sim. ajudar o outro. Porque quando a gente ajuda o outro, sem intenção nenhuma, sabe? Ajudar o outro, fazer direito, ajudar o outro que está ali precisando, independentemente de um estereótipo, de um rótulo que foi colocado naquela pessoa, sabe? Desconsiderando o passado dela ou o que ela tenha feito. Quando você se propõe a ajudar o outro, aquilo retorna para você, como você coloca como o seu escudo, retorna para você de uma forma imensa, imensa, imensurável, Sueli, né? Então, o que você fez para muitas pessoas com a literatura panfletária, ali entregando um a um aquelas mensagens que iam surgindo em você, né, de acordo com a tua sensibilidade, a sua sabedoria, fez muito, transformou você em uma grande mulher, né? E uma mulher Boa tarde, admirável, estou. Ainda Sueli. sou uma criança. Sueli, você é uma mulher admirável. Quantas e quantas mulheres por aí, né? Enfim, tentaram fazer algo, mas às vezes a gente fica tão inserida em certas futilidades, né? Que a gente não tem ali o espaço ou tempo, ou não se coloca, não se planeja no tempo para olhar para o outro que está do seu lado, né? Para olhar para o Exato. outro que está ali. Exatamente. Então, o que você fez te transformou de um modo muito grandioso. Pode ter certeza disso. Por mais que você diga que você é pequena, você se transformou de uma maneira muito bela, Sueli. E é um fato. Diga. Obrigada, querida.
Não, é Obrigada. verdade, é verdade. Estou sendo bastante sincera aqui. Diga, É, Natasha. e os seus fragmentos, Sueli, que você mostrou aqui para nós, faz com que a gente possa reler eles diversas vezes, porque eles são atemporais, né? A gente Exato, vai poder, na verdade, fazer uma reflexão diferente conforme o dia que a gente está, né? Isso que é. exato, E você falou, nem sempre as pessoas entendem o que eu escrevo, mas existe aquela questão, nem todo livro é para todos, né? Mas também tem aquela questão, o livro ou os fragmentos, né? A mensagem, ela vai chegar nas pessoas no momento que elas têm que receber isso, porque senão passa por elas e elas, né, deixam passar. Mas quando passa e fica, é a diferença que você faz com as suas palavras, né? exato. Exatamente isso, Natasha. Tem alguns fragmentos aqui que as pessoas vão falar assim, mas o que ela quis dizer? Só que eu entendi que aquela frasezinha assim, as pessoas não estão preparadas, né? Então, Uhum. nem tudo você pode explicitar, né? Porque hoje qualquer coisinha é processo, é Uhum. ameaça, É isso né? mesmo. Exatamente. Só que eu não deixei de colocar, por quê? Porque muitos vão entender, né? Muitos vão pegar o fio da meada e vai fazer a conclusão. Mas tem algumas coisas aqui que a pessoa vai, que muitas pessoas vão falar, mas o que ela quis dizer, né? Ai, leia mais pra gente, Sueli. Vamos lá. Vamos na parte 11, que é a primeira parte, depois Perfeito. da apresentação, né? Essas coisas. Nunca amaldiçoe o mês ou o local onde tenha te acontecido uma tragédia. Você pode precisar voltar àquele local e o mês vai se repetir todo ano. Abençoa-os. Exato. Então, ó, a validade de um produto o tempo leva, mas a qualidade de um produto vence o tempo. Nunca menospreze um chefe. A mesma comida que sacia a sua fome é a mesma que na falta dela te mata de fome. Mil. Pô, eu procurei trazer, eu, Sueli! eu procurei trazer os assuntos mais urgentes e praticados pela sociedade. Porque recentemente eu estava no Barolo e eu vi o chefe com toda a paciência com o empregado que tinha faltado. E e o chefe falava para ele assim, mas eu vou ouvir você, talvez você tenha razão, vou te dar uma chance, dependendo do que você tem para me falar. Não, se é que você quiser, pode me mandar embora e não sei o quê. Olha a incompreensão do empregado, né? Então, Sim. nós estamos vendo pessoas tendo consequências, sofrendo por falta de sabedoria, por falta de pensar. É verdade. Exatamente. Hoje mesmo eu conversei com várias pessoas que me ligaram, a falta de mão de obra, a falta de pessoas para trabalhar. E, no entanto, a miséria, a pobreza está crescendo, está crescente. É verdade. Né? Então, as pessoas estão vendo como desvantagem trabalhar. Aí elas não pensam que é o trabalho que vai conceder para elas o meio de vida. Querem tudo fácil, né, Sueli? Hoje em Né? dia tá E aí, assim. ela sofre. E então eu busco amenizar um pouco, trabalhar um pouco, né, no intelecto das pessoas, né, de todas as pessoas. Eu tenho leitores da Polícia Civil, eu tenho leitores empresários, eu tenho leitores que falam para o meu filho. O meu filho, ele faz advocacia. Ele é lindo, ele só que já é velho também. Aqui em casa, eu meio tardio assim, né? Ele tem 42 anos. Tem leitores meus que falam para o meu filho assim, eu queria que ela fosse minha mãe. Eu acho que ele veio como uma mãe, como uma mãezona, assim, sabe?
Fala para ele, eu queria ter uma mãe igual a ela. Eles falam para ele assim. Então, eu procuro trabalhar, como eu disse, eu sou isso. É impossível a mim ver uma pessoa e eu não passar uma palavra para aquela pessoa. É impossível eu ver qualquer coisa que eu possa melhorar e não melhorar. Então, eu sou fragmentos de sabedoria. Que É bacana. um fragmento, na Eu sou, verdade, esse não, livro não que vem. eu sou, não que eu seja o bem do conhecimento. Não, eu me sinto uma criança. Eu vou contar para vocês por quê. Mas é que fragmento sou eu, é o meu íntimo. É o meu íntimo. Sueli, são fragmentos seus, são fragmentos da Sueli ali, Entende? materializados. Ó, o homem prudente zela mais pelo outro do que por si mesmo. Ao contrário do que parece, é demonstração de extrema ignorância, o exibicionismo da aparência física. Antes, devemos permitir a beleza interior se apresentar. Exato. Sai, sabe? O dinheiro que um imigrante busca no estrangeiro, ele conseguiria em seu país se derramasse ali a metade do suor que ele derrama lá. Então, eu busquei assim, todos os assuntos dos quais as pessoas estão tendo consequências ruins por não pensar, entende? Fato. Sim, pela preguiça de pensar, Eu penso né? muito, eu nem uso a palavra, essa palavra, eu acho que eu penso muito, Sueli, no sentido de comodismo, sabe? Estar Ah, numa zona de conforto, então achar que é bom, do jeito que tá bom, né? E não buscar exato. evoluir, e não buscar evoluir. Eu acho que muita gente, muitas pessoas estão assim, porque a zona de conforto, na verdade, nela não acontece nada, né? Mas também você não evolui dentro Esses dias, dela. esses dias eu escrevi, aqueles que não saem de sua zona de conforto jamais saberão até onde eles ficou ali Exato. parado, ele ficou ali parado, ele ficou ali parado, Sim, não fez nada. Ele poderia, eu tenho um outro que eu falo assim, você é só a ponta do iceberg que você poderia ser. Todo o meu trabalho. Você sabe que teve uma época que eu pensei, você sabe que eu sou doida? Ai, Sueli, de onde? Todo o meu trabalho é em prol do outro. Todo. E como eu te falei, eu não aceito rótulos de crente evangélico, protestante. Não, não faça isso comigo. Tem um policial, ontem mesmo, pelo tele, ele é amigo do meu filho, ele só conversa comigo assim, antes de qualquer coisa, ele fala assim, paz no Senhor. Eu ainda vou falar para ele, não faça isso comigo. Eu estou sem saber como falar para ele assim, olha, não faça isso comigo. Tem uma outra linda que chama ela é tão fofa, toda vez que ela me vê, ela fala assim, qualquer coisa que eu faço, ela fala amém, Jesus. Olha que lindo. Sabe assim, essa eu não tenho nem porque eu acho que ela está agradecendo a Deus alguma coisa, algum conselho, alguma coisa que você entendeu? Sim, Mas, mas tudo que eu faço é em prol de mostrar ao ser humano a condição dele e o que ele poderia melhorar. exato. Por experiência própria, eu venho do nada, como eu falei para vocês, eu venho de 3 berços absurdos, miséria total, ignorância total, entende? Espiritual, intelectual, material total, entende? E ter atravessado, ter vencido certas situações, sim. ter vencido. Então, eu posso falar com autoridade, você consegue, você pode fazer isso, né? E todo o meu material é em prol do outro.
Por isso que eles falam, eles acham que eu vou montar uma igreja, que eu vou. Eu, É que tem muita gente, Sueli, que associa o ajudar o outro a estar ligado a uma religião. E na desculpa, verdade, ah lá, desculpa, e, desculpa. e na verdade não é bem assim, né, Sueli? Nós sabemos disso. Ah, ela vai tomar um gole, eu vou ter que tomar um também, a Tasha tomou. Mas, Outro. mas olha, Sueli, deixa eu só abrir um espaçozinho para o pessoal que está prestigiando você aqui. Ó, quanta gente boa entrou. Cleonice, psicóloga, Merlin, David, Valentina, Karine, Oi, deixa eu ver. pessoal. Olha lá, Eunice, a Monique entrou aqui também, a Lisa, o Ajomar, querido, um poeta muito querido pernambucano, o Jean entrou, Antônio, Anquieta, a Simone, ô Simone, sentindo falta de você, mulher, tá sumida? A Vaninha disse o seguinte para você, ó, Sueli. A beleza da escrita está nas entrelinhas. Parabéns, Sueli. Obrigada, meu Olha amor. aí. Winson, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho com ele aqui. O poeta, um poeta a menos, entrou aqui também. A Luana, Lenizílio, enfim, agora está entrando a Miranda. Gente, muita gente boa. Eu quero saber de vocês aí de casa, se tiverem uma pergunta para fazer para essa mulher fantástica, porque ela faz o quê, gente? Ela entrega panfleto, Foi assim que ela começou, né? Lá em Curitiba, nas ruas de Curitiba, ela fazia então os fragmentos dela que vinham ali, né? Aquelas palavras de sabedoria. Ela via pessoas que ela sentia que precisavam ler aquilo, ouvir aquilo, e ela entregava os panfletos com seu fragmento. E não só alimentava essas pessoas com as suas palavras, mas também alimentava muitas vezes com um auxílio de levar, pegar aquela pessoa ali esquecida na rua com o filho dela, levar para o hospital, correr atrás, buscar formas aí para, enfim, salvar aquela vida esquecida que estava por ali na rua. Então, a Sueli se aproveitou de uma solidão de um contexto de vida para preencher o vazio de muitas pessoas. E assim ela foi, né? Assim ela foi se preenchendo também. Assim ela foi se transformando também enquanto pessoa. Que Exato. prazer, hein? Que prazer falar contigo hoje, Sueli. O prazer é meu amor. Eu estou Nossa, emocionada porque vendo outra pessoa falar sobre nós, nos dá mais visão, assim. Então, eu agradeço vocês estão fazendo um trabalho muito necessário, porque, infelizmente, no nosso país, escritores são abandonados, são desprezados, não tem nenhum incentivo, né? Eu estou condenando as mães e pais que pagam de 20 a 200 mil reais para uma cirurgia, mas não compram um livro para o filho ou para a filha, né? é. Então, o nosso país é totalmente, a cultura, né? É totalmente abandonada. E é isso que levanta o país, o povo, né? É E eu Sim. procuro fazer verdade. parte. E eu procuro fazer É isso que fragmentos. escreve a nossa história, né? É isso que vai escrever a nossa história, que vai ficar registrado. São as pessoas, os O feitos que que elas realizaram. seria, o que seria não só do nosso país, mas do mundo, se não fosse as pessoas como vocês, como eu, como tantas outras, que levantou a bandeira desse país para levar o conhecimento às pessoas. Eu falo que é uma equação, entre aspas, é uma equação matemática invertida. Como assim? Você tem todo o seu tempo de escrita, né, que leva muito tempo sem o salário, né? Sim. Você tem os profissionais que passam no livro, o ilustrador, o capista, o digitador, que eu tenho um digitador, todos os profissionais, revisor, né? Por fim, a gráfica. E, sem contar as despesas na CBL, sem contar as despesas Sim. na CBL, as despesas da gráfica,
né? Livros, no meu caso, o que eu posso, eu distribuo de graça, sabe? Para as pessoas. E a soma de tudo isso é amor pelo Brasil, é generosidade, né? Tem pessoas que falam assim, Sueli, como está a sua vida financeira com livros? No Brasil, no Brasil, É, né? Então, isso é da parte de vocês, da parte de tantos outros, da minha parte. O final, a soma disso é amor pelo Brasil. Nada é mais, verdade. nada mais. Exato. De levar um pouco, né? De levar um pouco daquilo. Acho que cada um tem muito a contribuir, né, Sueli? É que às Exato. vezes é aquilo que nós estávamos falando da zona de conforto, que muitas pessoas não se arriscam, não saem ali daquele lugar que está confortável para elas, né? Para poder Exato. auxiliar o outro. Então, essa sua atitude enquanto escritora, e não só, que as pessoas imaginam, né? Muitas vezes, escritor é aquele que sentou ali, escreveu o livro e acabou. Não é isso. O papel dele não Nossa, é esse. O papel vai muito além disso, né, Sueli? nossa, vai muito além. Um livro vai muito além dele sentar e escrever e falar, eu sou escritor. Ah, eu escrevi um livro, eu estou vendo pessoas aí escreverem livro porque acham bonito escrever um livro, É, né? Tem aquela vaidade. Ah, escrevi um livro. Ah, eu fiz um livro. Nossa, vai muito além disso. Mas vai muito, muito além. Ah, deixa eu contar para vocês porque eu fiquei muito frustrada conte. no concurso que eu participei. E por que eu ainda me sinto uma criança, depois de tantos livros. Era um concurso de ciências e tecnologia. E eu tinha uma base para isso por causa de um evento que eu inventei. E eu estava certa que eu ia ser a vencedora, sabe? Assim, eu estava, nossa, não tem como. Eu fiz a coisa maior, eu vou conseguir, o prêmio vai ser meu, não sei o quê. Aí, né, toda 3 meses de expectativa, aquela coisa toda. Aí, eu fui analisar a ficha dos concorrentes, dos meus colegas. Eu hoje, Natasha, sem modéstia, porque quando nós falarmos de fragmentos, vocês vão entender e as pessoas vão entender um pouco mais. É a minha cabeça. Mas eu descobri que eu posso escrever sem parar. Eu tenho um texto que eu falo assim: se escrever fosse medido em passos, eu andaria sem parar. Aí eu estava ciente de que eu seria a vencedora do concurso. Só que eu fui olhar a ficha dos candidatos. Tinha pessoas lá que destrinchou genomas, átomos, em 50 pedaços. De 50, tinham pessoas lá com 50 mil citações. Foi a primeira vez que eu participei do concurso, eu não sabia como, e eu ainda não sei, porque agora que eu estou procurando uma pessoa para elaborar as minhas redes sociais, para especificar o que eu faço, o que eu já fiz, né? Agora que eu vou atrás de uma pessoa para fazer isso para mim, Sim. entende? Porque até então eu só trabalhei, eu só escrevi, às vezes eu escrevo dia e noite, sabe? Eu estou com um projeto e eu estou trabalhando nele durante o dia, durmo um pouquinho, trabalho nele porque eu acho melhor trabalhar durante a noite. Então, Uhum. não tive tempo de cuidar. Lancei algumas coisas eu mesma coloquei no Instagram, no Facebook, mas agora eu estou em busca de um profissional para cuidar disso para mim. Sim, Então, eu não fiz corretamente a inscrição. Eu não passei tudo que eu poderia ter passado. Você certo. entendeu? Uhum. Eu parei de contabilizar os 25, inclusive nas nossas próximas lives, eu vou mandar para vocês, para a gente ir passando os títulos e um pouquinho de cada um deles.
mas eu devo ter mais de 80 mil citações. Senhor, olha que riqueza. São Meu 30, Fantástico. pai. são 30 anos. 30 anos. Ah, é Eu muito parei de, tempo. eu parei de contabilizar os e-books que eu joguei na internet. Só aqui, só em fragmentos, são 1.000. Só nesse aqui. Estou com Mostra, mais. eu ia te pedir só para você mostrar um pouquinho mais a sua capa, por favor, na frente da câmera, Sueli, para o pessoal conseguir ver. Olha lá que capa linda! Fragmentos de sabedoria. Sabe, Dá uma afastadinha só aqui para a gente ver o fundo da. Não, não, a capa mesmo? Só uma afastadinha da câmera para a gente dar uma olhadinha no que tem nela. Deixa eu visualizar. Olha lá, gente. Qual foi a sua ideia da capa, Sueli? O que Então, você estava pretendendo com a capa? esse livro, até chegar aqui, tem uma história também, né? A capa seria um livro aberto, um livro grosso, aberto, mostrando. E livros, por si só, falam em sabedoria, né? Sim, sim. sim. Só que não, já é a terceira capa que eu pago para fazer e ainda não ficou como eu quero. Não dá para ver corretamente o livro. Tá vendo? Certo. Aham. Porque aqui é um livro aberto. Ah, entendi, entendi. Uhum. É a parte de um livro. Certo, Então ainda não ficou corretamente a capa. entendo, entendo. Mas o bom Entendi. de ser autor é que você pode estar sempre renovando, fazendo outras edições aí, né? Exato. Aí, né, terminar para vocês a história lá que eu fiquei muito decepcionada, Conta. porque eu estava ciente de que eu seria a vencedora, né? Quando eu fui olhar a ficha dos candidatos, eu falei, meu Deus, perdoe a minha ingenuidade, sabe? Perdoe a minha ingenuidade. Então, tinha gente assim, da área da ciência, muito forte, muito, muito. Então, e foi bom que fez eu ver que eu ainda sou uma criança, que eu ainda sou um adolescente no que eu faço, né? Que tem gente que consegue muito além e eu posso ir além, entende? E isso me deu força para os dois projetos que eu estou nele. Mais para frente a gente vai falar deles. Certo. Meninos, mas Vamos, é isso. sim. Sueli, sabe que você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Eu fico mais quietinha e fico mais assim, amadurecendo a ideia, porque eu demoro um pouco para pegar toda a informação, né? Mas eu estava te ouvindo aqui e estava assim pensando, gente, a gente às vezes briga para que um livro passe uma mensagem. E você nos apresenta uma obra que você consegue passar diversas mensagens para quem está ali do outro lado lendo os seus fragmentos. Eu acho que não tem como mensurar o valor do seu material para as pessoas, né? Por conta de que você pode atender eles em todo momento da vida deles. É um livro para sempre, né? Exato. Eu falo que eu procurei os assuntos mais urgentes de serem entendidos, né? E que as pessoas estão necessitando deles, e foram o que eu procurei jogar em fragmentos, entende? Uhum. Então, é um livro, modéstia à parte. É como eu falei, certas pessoas não ganham dinheiro no Brasil, mas modéstia à parte, eu acho que é um livro necessário, né? Mas, Stephanie, por Sim. quê? Por quê? Todos, todos os meios de comunicação de uns anos para cá foram para, que me perdoe, foram para retardados. Filmes, livros, Música. música. Estou errada, menina? Você sabe, Sueli, você sabe que eu estava esses dias ouvindo uma música, não vou falar o lugar, mas estava lá tocando diversas sequências de música, daí eu comecei a parar para ver a letra, né?
Assim, numa frase teve 3 palavrões. Eu falei, ah, não, para, eu não mereço ouvir esse tipo de coisa, sabe? E aí o que mais me assustou é que as pessoas sabem cantar, cantam junto, né? Então é Isso. complicado, né? É É difícil a um gente olhar assim. apoio, é um apoio a essas coisas. Eu entendi o seguinte, é até onde a cabeça delas vão. Se elas não conhecem uma coisa melhor, e se ninguém der uma coisa melhor, para ali. A frase minha que o Roberto Justo usou é a seguinte: as pessoas são aquilo que elas ouvem e veem, né? Se vê só isso, é o que elas vão praticar, é o que elas, Exato. Vão reproduzir, né? é o que elas vão produzir e ter como normal essa lixaiada que está aí. Então, Hum. fragmentos, modéstia à parte, eu acho que é um livro necessário, entende? Devido a isso. De umas décadas para cá, infelizmente, tudo tem sido para Desviar a atenção, né? A gente percebe que às vezes eles estão tirando o nosso foco, né? E denegrir mesmo, né, a educação, o conhecimento, né, é, infelizmente. exato. É esse o Mas ponto. Sueli, você tem assim uma trajetória linda. A gente vai poder conhecer muito mais da Sueli, né? De toda essa produção sua literária. Né? A gente vai ter aí os próximos encontros, vamos poder mergulhar nas suas obras, Exato. para que você possa nos mostrar a mensagem que você quer deixar para o seu leitor, né? Então, assim, a gente que agradece por você estar aqui conosco, porque a gente Eu é que aprende com cada eu é um que que a gente conversa. agradeço, e como eu disse, o trabalho de vocês é um trabalho muito válido, porque são poucas as pessoas que buscam hoje ajudar de alguma forma o escritor, né? Divulgando, falando dos seus livros. Olha, vocês estão de parabéns. Exato, a gente que agradece. Vamos fazer o seguinte: a gente tem uma perguntinha que a gente faz no final, mas eu acho que eu já Sim. sei a sua Eu resposta, hein? também Você já, acho, também você já deu a suspeito. dica para a gente aqui, né? Mas vamos lá. Sueli, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Boa pergunta. Boa perguntinha, viu? Prosa, verso, vinho, né? Como que eu vou te falar? Eu hoje entendi que tudo é um complemento. Sim, É tanto que eu não tenho assim uma só preferência de comida, uma só preferência de cor, né? Aqui em casa nós somos meio difíceis, vocês vão entender lá na frente. Então, eu acho que tinha que ser, tem que ter uma pessoa para conversar, tem que ter uma boa conversa, tem que ter um bom vinho, uma boa comida, tem que ter, entende? sim, com É certeza. uma coisa só, só se fosse uma coisa assim fatal, mas se pudesse levar as 3 era. Ai, Sueli, foi um Sim. prazer falar contigo. A gente já está aqui no final da nossa live. Eu queria até. Você comentou sobre sorteio, então tá rolando sorteio no perfil da Sueli, gente. Entrem lá, tá rolando sorteio de Exatamente. uma. É uma joia, né, Sueli? É Uma um pedra. topázio, Um topázio. é porque Isso, tá rolando. nós estamos recebendo, recebidos, né, que fala. Aham. Tem vários anos que eu incentivo a leitura, né? Então, Uhum. nós estamos recebendo coisas. Hoje mesmo eu ganhei isso aqui, ó, que era para eu colocar ali. E não deu tempo. Ah, Mandaram certo, para eu fazer o folder. fundo, Ah, né? perfeito. São vários, são vários. Aham. E Não não tem deu problema. tempo. Para cada live você vai pondo no seu fundo, aí Isso. tá tudo certo. Isso. Então, até dezembro, nós vamos sortear várias coisas. Eu estou recebendo as pessoas que estão mandando para sortear para os leitores. Legal. Então, nós vamos, Perfeito. pois é, Perfeito. inclusive, né, uma joia maravilhosa, com página azul, e até dezembro, que nós vamos fazer o sorteio
de tudo, vai ter bastante coisa bacana para quem comprar legal. o livro, né? Quem postar aí, não precisa nem aqueles que não puderem comprar, pode postar aí no meu Instagram, no Facebook, e postar uma citação e a autora, né? Lem- Quiser, Perfeito. que Sim, estará, Perfeito. que estará concorrendo, eu Certo. acho que viu? assim, como o livro está na Amazon, né? Ele agora, se eu não me engano, eu vi ele na Amazon junto com outros dois livros seus de capa Isso, vermelha, Sim, né? isso. Eu acho que é legal às vezes, e como está ali, e é um canal super acessível para nós que estamos aqui, que gostamos de literatura, né? Tem a versão do Kindle, mas também tem a possibilidade de escrever no perfil da Sueli, né? Chamar ela ali para dizer, olha, eu quero um livro físico. Aí a Sueli vai ver certinho de que forma pode encaminhar, ou se é meio, o isso. caminho é pela Amazon também, mas independente, né? Eu acho Então, que as pessoas que mais escreverem fragmentos do seu material, eu acho que são pessoas que vão estar ali concorrendo a essa joia que você vai estar em dezembro, né? exato. Porque cada dia é uma mensagem. Então a pessoa Exato. pode ter a chance de escrever aí 60 fragmentos, né? Se a gente for pensar Então, até dezembro, Sueli vai estar ali acompanhando quem vai estar assistindo, quem vai estar lendo e conhecendo o seu e material. uma É verdade. pessoa pode escrever quantas frases ou citação ela quiser, tá? Não tem limite. E eu prefiro que seja no Instagram ou no Facebook, né? Porque, como você disse, a Amazon já fica um pouquinho fora de mão para a gente, Aham. né? Uhum. Sim. Perfeito, Então, as Sueli. mensagens são encaminhadas pelo Instagram ou pelo Face. Isso, gente, eu Combinado. coloquei aqui o arroba dela, tá? Tá aqui embaixo, Sueli Tânia Per. Gente, sigam ela, conheçam um pouco mais dessa mulher, quanta Isso. sabedoria ela tem para compartilhar com a gente. Bondade sua. E Sou uma quantas criança histórias, aí. Ainda sou uma criança. e quantas histórias tão importantes que você tem para compartilhar aqui conosco, viu, Sueli? Muito obrigada de verdade Eu pela sua que agradeço. sabedoria, pela sua empatia, né? Pela sua Imagina, empatia, sua vocês são incríveis. generosidade de estar Vocês são aqui conosco. incríveis. Eu Gente, agradeço. Eu ai, agradeço. gente, Vocês são então nós incríveis. vamos agora, né, Sueli, agradecer de fato, nos despedindo de ti, tá certo? Daqui a pouquinho a gente tem que correr mais um pouco para mais pessoas para conversar um pouquinho. Mas olha, um grande beijo a você. Estamos aqui na torcida Um pelo beijo, seu Sueli. trabalho, sem dúvida, e a gente ainda vai Obrigada. conversar um pouco mais, tá bom? Sim, nós vamos. Perfeito. Eu é que agradeço vocês. Beijo para vocês. Agradeço a todos que nos assistiram. Isso, e aqueles que vão assistir daqui a pouco, porque a live fica gravada, né? Exato. E participem, pessoal, participem do sorteio, tá? Se puderem, adquiram o livro, Fragmentos, são vários, né? São 5, mas a minha maior obra é Fragmentos de Sabedoria, né? Inclusive, eu tenho o Amor em 2022, baseado em fatos reais. Eu conto a história desde o ano 100 até 2023, de vários Olha lá. personagens. E não falo de nenhum mais importante que fragmentos, certo? Então, fragmentos eu aconselho, porque o livro ele vai dar uma revitalizada assim, no Com Na cérebro, vida de todos certeza. nós, né, Sueli? É né? um fato. Então, gente, fica Meninas, um aqui. grande beijo, Ah, muito agradecimento. Um beijo. muito obrigada a todos vocês. Até mais, pessoal.